Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você esteja me vendo. Bem-vinda e bem-vindo a todas e todos aqui neste canal, mais uma vez, para conversarmos a respeito de assuntos que são importantes para a nossa formação, para o acompanhamento e enfrentamento na defesa de direitos humanos, em especial de criança e de adolescente deste país afora, né? E nós temos feito algumas conversas e alguns debates aqui bastante interessantes, bastante apimentada e bastante importante. Eu peço, por favor, que socialize este canal, este conteúdo para seus amigos e amigas, para a rede onde você está, que esteja neste momento fazendo discussão em torno das demandas do sistema de garantia ou do sistema de proteção do direito da criança e do adolescente. Provoca, curta, peça lá, tem lá o dedinho do lado para você poder curtir e indicar também, fazer seus comentários, mandar, enviar para nós as suas observações, que seja ela na concordância, que seja ela crítica, porque o saber se constrói desta forma, né? Quando a gente confronta os aprendizados, aí neste momento o saber está se construindo, entendeu? Então aguardo todos e todas, e eu trago aqui neste momento um conteúdo bastante interessante para a gente conversar nesse vídeo, né? E vou postar lá no canal, ou vamos postar aqui no canal, para que depois vocês possam consultar e, enfim, possa fazer sua observação. Nós estamos vivendo um momento eleitoral, já comentei isso inclusive no vídeo anterior. Nós estamos vivendo um período eleitoral de eleições gerais no país, e aliás um período bastante emblemático, bastante complicado do ponto de vista da participação popular, do ponto de vista da participação da comunidade, do ponto de vista da escolha do candidato, uma polarização política, né, no país bastante interessante de se ver, mas também muito delicada, porque o nível e o índice de violência tem crescido muito nessas eleições, e tem nos preocupado um pouco o acompanhamento às propostas dos planos de governo de cada candidato que está colocado aí, né, para o próximo pleito de 2 de outubro. Isso está nos preocupando um pouco. Eu queria lembrar a vocês que eleições no poder público, eleitorais, ela é um processo de contratação, né? É igual qualquer processo de contratação, quando se publica um edital para contratar o profissional A, o profissional B, para compor uma equipe, etc. Neste caso das eleições, a sociedade brasileira publicou o edital para contratar um administrador público ou uma administradora pública, né? É simples assim do ponto de vista do entendimento. Ou seja, nós queremos contratar alguém que vai administrar o país por 4 anos, entendeu? E responder à sociedade brasileira as demandas que a sociedade já tem para colocar lá. E que esta pessoa contratada, ela também possa propor à sociedade inovações e melhorar as condições de uma série de questões que a sociedade já tem. Podemos pensar do ponto de vista simples ou simplista, que esse seria o processo de eleições que nós estamos vivendo. Mas não é simplista, né? A dinâmica brasileira tem dito ao longo de toda a abertura democrática dos últimos 35 anos, mais anterior, que não é tão simples assim, né? Esse processo de contratação, ele estabelece no país um enfrentamento de ideias, e nós esperávamos que fosse só de ideia, mas estamos vendo que não é só de ideia, porque a força bruta, a força física está impondo, graças ao administrador que está no cargo, entendeu, de presidente da República, que abriu, sem autorização da população e da sociedade, as porteiras para que a sociedade pudesse comprar armas, entendeu, e se armar de maneira como em nome de um serviço que ele deveria prestar com qualidade, que é a segurança pública. Então esse processo se tornou um tanto complicado para todo mundo, né? E o debate aqui nesse canal é exatamente esse.
Mas aí a gente vem conversando o seguinte, que cada setor da sociedade tem responsabilidade de tudo isso. E eu vou falar agora a partir da responsabilidade do que nós achamos que seja, poderemos perguntar para elas, o olhar e a visão das crianças em relação a esse processo, né? Tem se dito e tem se falado muito em democracia, porque com o atual governo de Bolsonaro, achamos que a democracia brasileira, que é muito jovem e muito frágil, inclusive, está ameaçada, e de fato está. E foi preciso a sociedade se mobilizar, de alguma forma, para tentar proteger esta democracia, se todos estão entendendo que esse é o sistema de governo, que ainda não foi amadurecido, que precisa insistir nele, porque é o melhor para as comunidades e para a organização do país, que é uma sociedade jovem do ponto de vista de sua Constituição. 522 anos é jovem. A democracia de 200 anos é jovem, entendeu? Para poder, dentro dessa Constituição. Um país que sai de um processo colônia, de um período colônia, em 200 anos, ele não conseguiu ainda se organizar de maneira madura. E, sobretudo, que esse país também passou por momentos extremamente complicados dentro do seu processo político de organização administrativa e no entendimento da sua própria democracia. E eu fico pensando o seguinte, que dirá agora, inclusive no processo de conferência, as crianças a respeito da sua presença, da sua participação na garantia e na proteção dessa democracia. Eu conheço gente, e que já falaram para mim, que não temos que envolver as crianças nessa história. Isso é coisa dos adultos. Os adultos é quem vão tomar conta disso, discutir isso e tocar isso para frente. Negativo. Afinal de contas, diz lá o artigo 227 da Constituição, que as crianças e os adolescentes também são cidadãos. São sujeitos, não é? Têm direitos. Sente, vive neste país, mora, entendeu? Sonham aqui neste país, inclusive com um país melhor. Portanto, é deles também essa responsabilidade. E é cedo que a gente começa a discutir os caminhos da democracia. Ou seja, não temos como não envolver uma infância, e sobretudo a infância periférica, né? Nesse debate, porque democracia também se traduz com saúde, com educação, com assistência social, com seguridade social, com esporte, com cultura, com lazer, com direitos e com os humanos que são envolvidos neste direito. Isso é democracia, né? Encontrar na comunidade as crianças seu pleno exercício de recreação e de lazer, e que o Estado colocou à disposição dela o serviço público para que ela exerça seu direito ao lazer e à recreação, é democrático, é democracia. E o que é isso? É uma quadra de esporte, é um teatro, é a casa de cultura, enfim, tudo aquilo que é importante para que esta infância, as infâncias, elas se desenvolvam no seu território e entenda o papel do Estado dentro do seu território, exercitando aquilo que elas mais sabem fazer, que seja no banco da escola, que seja na brincadeira, que seja ocupando a rua, que seja empinando pipa, que seja onde elas estiverem. Esse é um exercício democrático, portanto, é responsabilidade da infância. Portanto, os adultos não podem, mais uma vez, ou continuar exercitando o seu adultocentrismo em achar que as crianças não têm papel nisso, portanto, que elas continuam recebendo aquilo que os adultos consomem, ou que eles acham que é bom para elas. Me desculpe, isso é bobagem. Isso é bobagem e é burrice. É burrice intelectual, é burrice política, é burrice cultural e eu diria, entendeu? É burrice antropológica, inclusive, porque não entender o papel do outro e o lugar do outro, desde que ele nasce no planeta, como membro do planeta, olha, me desculpe, né? Não tem como. Inclusive para combater um monte de desgraças e de mazelas que nós temos nessa sociedade, não é? Então, a democracia é a infância crescer saudável dentro dessa sociedade. A democracia é as crianças terem uma cidade adequada, que terem um serviço adequado, que ter um administrador, um prefeito, um governador, um presidente que as respeite e que se preocupe com elas, entendeu? Democracia é elas exercitarem o direito de informar
e de conversar com seus pais a respeito dos candidatos que são candidatos ao pleito, tanto ao governo federal quanto ao governo estadual, ou no próximo, daqui 2 anos, os governos municipais, mas também os parlamentos, né, deputados e vereadores, onde faz as leis, e senadores, para que elas consomem aquilo que é direito delas. Isso também é democracia. E democracia também é elas crescerem plenamente para que um dia, se assim as desejarem, possa também disputar esse lugar dessa contratação. Possa também dizer que é na política que ela também quer estar para poder melhorar, e estarão para melhorar a vida de outros que vão chegar e etc. Então, comparar, dizer que a criança não tem papel nisso, me desculpe, é subestimar a inteligência desta população. Então eu queria provocar a vocês que dentro desse processo de mobilização e entender esse país como Estado democrático de direito, que a infância é parte fundante disso. É parte extraordinariamente importante disso. E nós não precisamos da legislação para nos dizer isso, mas vamos utilizar dessa legislação, se for o caso, para impor à sociedade que a infância também é parte da sociedade e responde por isso. Se preciso for, vamos utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos utilizar a Constituição Federal e vamos utilizar toda a legislação complementar que tem este país para poder dizer que é, sim, o direito da criança e do adolescente como cidadão ir para o debate e ir para a luta, para poder reivindicar e dizer aquilo que ela sonha, aquilo que ela quer como melhoria, como comida que está faltando na mesa de todo mundo, como direito de alimentar, como direito de ser gente, como direito de não morrer cedo, como direito de viver em uma sociedade com segurança. Isso é democracia, né, nesse debate que a gente tem. E como direito de fazer as suas escolhas, entendeu? Seja elas quais forem, e viver com as escolhas e que a sociedade e o Estado possam proporcionar a felicidade adequada para viver com tudo aquilo que precisa. Então eu queria trazer aqui, pedir mais uma vez que curta, comente, manda mensagem, enfim, que a gente volta a outro momento para a gente continuar esse e outros debates que a gente tem, entendeu? E indica o canal para seus amigos, suas amigas, enfim, para a família, para quem quiser ouvir que nós estamos aqui trabalhando e ajudando nessa reflexão, porque nós queremos um Estado brasileiro que respeite as pessoas que aqui vivem e que são daqui e de fora, os estrangeiros que também vivem aqui. Ok, um grande abraço, muito obrigado pela atenção e a gente está junto. E 2 de outubro, preste atenção, né? Que nós queremos um país diferente, nós queremos um país que respeite a nossa caminhada e a nós como defensores e defensoras de direitos humanos. Beijo!